Oi, gente. Vamos falar agora sobre a parte da conversa do Lula com o Reinaldo Azevedo sobre privatizações. É bom lembrar que eu tenho uma antiga divergência com o PT, que eu já revelei aqui no canal algumas vezes, porque o PT facilitou a privatização dos aeroportos. E a privatização dos aeroportos foi uma das privatizações que eu mais me opus. Nunca fui favorável, porque entendo que os aeroportos são ponto de entrada e de saída de uma nação e são área de soberania nacional. Não é espaço para iniciativa privada, até porque minha confiança na iniciativa privada, que ela vai ser rigorosa com a segurança dos aeroportos, é muito baixa. Então eu sempre divergi dessa privatização que o PT, predominantemente, até onde eu sei, foi favorável, ajudou a iniciar e desenvolveu, e durante os governos petistas muitos aeroportos foram privatizados. Tendo dito isso, vamos analisar a conversa do Reinaldo Azevedo com Lula. Eu vou colocar os trechos da conversa. Esse vídeo pode ficar longo, então se vocês tiverem saco, acompanhe até o final, torço que sim, mas eu vou tecer os meus comentários nos intervalos porque eu acho melhor me basear no que eu estou vendo de novo do que em reportagens, né? Embora eu possa mostrar, por exemplo, a reportagem aqui, né, que Lula cogita a privatização parcial de Furnas, Caixa Econômica e Eletrobras, o que é um comentário meio estranho, porque tanto a Eletrobras quanto Furnas são capital misto, né? Já são capital misto, né? Mixed capital. Estão dizendo aqui, né? E a Eletrobras, se você for olhar aqui, ó, é uma sociedade de economia mista, né? Já são, né? Então, enfim, meio esquisito. Mas vamos ouvir e ter seus comentários à proporção que a gente for ouvindo. Presidente, o senhor falou uma coisa aí, e aqui certamente nós vamos ter uma divergência de fundo, né? Porque o senhor sabe que eu fui trotskista na infância, depois acabei virando liberal com boa parte dos trotskistas que o senhor conhece. O senhor disse a Petrobras tem uma capacidade de investimento super. Já vou fazer um comentário de cara. Ele dizer que ele foi trotskista, é verdade, se tornou um liberal. Eu gosto mais da trajetória do George Orwell, os livros dele estão aqui atrás de mim, não é? Porque ele foi trotskista na juventude e depois se tornou um socialista democrático com uma tendência para o pensamento libertário de esquerda, anarco-comunista, anarco-sindicalista do George Orwell. Essa tendência do George Orwell de reunir a dimensão socialista com a democracia e com o controle dos trabalhadores me parece uma tendência muito melhor do que virar liberal, viu, Reinaldo? Só um pequeno comentário. Superior do Brasil, a Petrobras é um monstro, eu também acho. Eu também acho, e agora o senhor é muito inteligente, o senhor já entendeu para onde eu vou. Eu quero um Estado mais presente na saúde. Está se mostrando mais necessário do que nunca. Eu quero um Estado mais presente na educação. Eu quero um Estado mais presente na segurança pública. Eu não quero nem Estado mínimo, nem Estado máximo, que fica aí, esse liberalismo. Reinaldo, para o Estado ser mais presente na saúde e na educação, ele tem que ter capacidade de induzir uma economia de desenvolvimento para poder ter mais recursos para investir na saúde e na educação, viu? E se o Estado for incapaz de lidar com crises econômicas e for incapaz de induzir a economia a se tornar mais desenvolvida, fica difícil ter dinheiro para investir em saúde e em educação públicas. Espero que você esteja se referindo a expandir o Estado, não apenas na regulação do setor privado, como partes das pessoas defendem, mas com a rede própria, né? Mas enfim, vamos seguir. Eu brinco, liberalismo do Paulo Guedes, que é da década de 50 para o Brasil da década de 80, nós estamos em 2021, né? Então eu quero o Estado necessário. Aí eu pergunto, Estado necessário é eufemismo para quem quer reduzir o tamanho do Estado. Mas enfim, vamos seguir. Precisa de tanta estatal no Brasil? Porque quem está no poder é o Fernando Henrique, vão os amigos do PSDB. É o PT, vão os amigos do PT e a base que o PT mobilizar. É o Bolsonaro, aí enche de general. Tem 15 generais hoje, tem 15 milímetros. Reinaldo, por que precisa privatizar para resolver esse problema? Por que não transformar quase todos esses cargos em cargos de carreira que se acessa por concurso público e que você cria mecanismos de fiscalização desses funcionários, porque não é porque é de carreira, como aliás a gente sabe que o Lula vai falar sobre isso, mas não é porque de carreira que garante que a pessoa tem idoneidade. Mas você resolveria de cara esse problema de um monte de indicados
se você transformasse em concurso público. De cara não teria os amigos de cada político ocupando as estatais. E não precisaria privatizar. Mas vamos lá. Militares em estatais hoje. A gente precisa de tanto estatal. O PT não está na hora de reconhecer assim, Estado forte não quer dizer Estado presente na economia, quer dizer um Estado regulador que interfira sim, mas que não precisa ser o controlador. Precisa ser o controlador? O ex-trotiquista não precisa virar tão liberal ao ponto de não reconhecer o papel que o Estado tem na sociedade. Não, reconheço. Deixa eu te explicar uma coisa, Renato. Deixa eu te explicar uma coisa. A Petrobras, ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York. O Banco do Brasil não é um banco estatal, é um banco de economia mista, tem ações. Olha, acontece que eu sou contra o governo empresarial. Veja, eu vou repetir, para todo mundo não ter dúvida. Eu sou contra o governo empresarial. Mas eu sou favorável a um governo que seja indutor do processo de desenvolvimento. Então cabe privatização no seu modelo? Depende de alguns setores, alguns setores estratégicos não serão privatizados. Tá. Quais poderiam ser, presidente? Tem muita gente que quer saber isso agora. Quais poderiam ser, por exemplo? Veja, eu acho que Furnas não pode ser privatizada. Ela pode ser uma empresa da economia mista. Estranho, porque até... Peraí, eu vou ter que olhar aqui de novo. Furnas Centrais Elétricas is a privately held, a federally owned Mixed Capital Corporation. É uma corporação que já é de capital misto, não é? Ou não é? Eu não entendi. Seria ela ser mais privatizada? Aí fica a dúvida, né? Ele disse que a Furnas não pode ser privatizada. Vocês viram, não é? Ele disse primeiro que não pode ser privatizada, depois ele disse que poderia ser de capital misto. Eu pensava que já era de capital misto. Beleza, seria uma privatização parcial que o Lula está defendendo da Furnas. Não sei se é uma boa ideia. Eu, por exemplo, não acho uma boa ideia de você privatizar, mesmo que parcialmente, áreas ligadas a questões energéticas, né? As centrais elétricas, não acho uma boa ideia. Enfim, mas vamos seguir. Vamos seguir ouvindo. Eu estou um pouco confuso ainda sobre essa parte, porque eu pensava que já era de capital misto, né? Mas talvez deixar de ter o controle e ter seria isso que ele está sugerindo? Se for, eu discordo. Mas precisaria de um esclarecimento maior. Mas vamos seguir. A Eletrobras pode ter uma empresa de economia mista. Eu achei que fosse também. A Eletrobras... Peraí. É uma sociedade de economia mista. Não entendi. Pode ser, eu achei que já fosse. Enfim, eu digo para vocês, talvez eu esteja com as fontes erradas, e aí talvez alguém possa esclarecer melhor nos comentários, enfim, mas vamos lá. A Caixa Econômica pode ter uma empresa de economia mista. Olha, por que você não pode colocar... A Caixa Econômica, até onde eu sei, não é de economia mista, né? Bem... O que ele está sugerindo é uma privatização parcial de algumas estatais. As que ele citou, ou já são de economia mista, ou se não são, eu não sou favorável a se tornarem. Eu acho que a influência do capital privado nessas estatais não vai ser positiva. Mas, enfim, é a minha posição. E esses bancos serem de economia mista, o Estado ter instrumento de fazer investimento. Deixa eu te contar uma história curta, Reinaldo. Eu tive uma conversa com Obama por ocasião da quebra do Lehman Brothers. Eu liguei para Obama porque aqui, não sei se você está lembrado, aqui nós tínhamos o PAC que foi lançado em fevereiro de 2007. Sim. E a economia estava crescendo. Eu disse que a crise era uma marolinha e que nós íamos fazer com que houvesse investimento mais produtivo para que a gente pudesse crescer. E quem é que investiu?
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o BNDES. O Obama falou, Lula, eu não tenho aqui esses bancos. E se eu pensar em criar, o Congresso vai me derrotar. E eu falei, pois aqui no Brasil, nós colocamos 100... Aí agora ele está destacando a importância indutora das estatais brasileiras, indicando que uma privatização total não seria feita porque é importante manter essa capacidade. Mas ele tinha dito de uma privatização parcial na Caixa e transformar em economia mista, coisa que eu achava que já era, que talvez signifique ampliar a participação privada, não sei. Eu acho que numa entrevista talvez isso tudo não tenha ficado 100% claro e talvez fosse melhor depois, né, em algum momento, o Lula, junto com sua equipe, desenvolver algum tipo de texto, um documento que a gente pudesse analisar e que tentasse deixar esses pontos mais claros até para a gente poder realizar a análise, né? Porque quando você olha na internet que Furnas já é de capital misto e ele diz que vai virar de capital misto, aí eu fico meio confuso. Mas vamos terminar de ouvir o vídeo e tecer mais comentários sobre esse assunto. Tem bilhões na mão do BNDES para ele investir no setor produtivo, investir no PAC. Então, se o Estado for democrático, e você está lembrado que no meu tempo o Estado era tão democrático que eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que estavam lá os banqueiros do Itaú, mas os trabalhadores do Itaú. Estava lá o empresário da Vale do Rio Doce, mas estava lá o sindicato. Ou seja, um conselho para pensar a política de investimento. Ele está falando agora, ele já meio que mudou um pouco de assunto, né? Ainda no assunto da economia, mas já mudou um pouco de assunto, falando de que a gestão do PT do Estado foi uma gestão mais democrática, porque trouxe para o diálogo tanto os representantes do capital quanto os representantes da classe trabalhadora. Eu acho bom, foi uma medida boa do governo petista, é verdade, mas eu não gosto que isso seja uma política apenas de governo. Eu defendo que seja uma política de Estado. Como? Que se passe uma lei, como foi feito na Alemanha. Aliás, se eu tiver a oportunidade de conversar com políticos aqui no canal, que está sendo meio difícil nesse momento, né? Mas a gente vai tentar. Eu defenderia que eles passassem a defender, eu iria dar a eles a ideia de que fizesse como foi feito na Alemanha, que as grandes empresas, todas elas, têm que ter participação democrática dos trabalhadores no conselho diretor da empresa. Tem um percentual que é dado aos trabalhadores para ter representantes no conselho, para democratizar as grandes empresas, assim como crescer a participação do setor cooperativo. Para que a democracia na economia não seja uma política de governo. Porque se for política de governo, quando o governo é derrotado, essa democracia acaba completamente. E ela não se interiorizou nas empresas e na produção econômica da sociedade. Aliás, essa é uma das dimensões que eu defendo com muito vigor, que é a democratização da democracia, ou seja, nós temos uma democracia mais participativa do ponto de vista político, não pode acabar na política, ela tem que penetrar sobre a produção dos bens e dos serviços, ela tem que penetrar na produção da realidade material em que nós vivemos. Porque aí, se ela fizer esse processo de penetração, mesmo que um governo conservador de direita venha no futuro, ele não vai poder destruir tudo isso de cara, porque vai estar solidificado na sociedade. Né? E isso eu vejo ainda ausente de um projeto de esquerda, seja do PT, seja do PDT, até mesmo o PSOL, que é o partido que eu tenho mais simpatia no momento da história, né? No momento histórico que nós vivemos, ele ainda não colocou isso. Se eu tiver a oportunidade de conversar com Marcelo Freixo, com Guilherme Boulos, eu vou tentar empurrar eles nessa direção, né? Fazer esse esforço, né? Mas enfim, vamos ouvir mais. Porque o presidente não é dono da verdade. E nem tampouco você foi eleito para ser dono do Brasil. Ou seja, eu queria um conselho para ele me ajudar a elaborar políticas públicas. É por isso, Reinaldo, que eu fiz 74 conferências nacionais para discutir políticas públicas. Então eu não quero empresa estatal inchada. Eu quero uma empresa de economia em que o Estado esteja presente e que o Estado... Aí ele absorveu um pouco do discurso liberal, né? Não quero empresa estatal inchada como se fosse uma questão de tamanho, né? Na verdade, a questão da qualidade de uma empresa estatal tem a ver com a qualidade da gestão
e essa qualidade de gestão pode ser ampliada, a eficiência de um estatal, como eu já expliquei aqui no canal, né? Já tinha explicado em vídeos anteriores, não chega a ser nenhuma grande novidade. Ela pode ser ampliada com transformar cargos técnicos em concurso, que as pessoas possam ser cobradas por eficiência e por qualidade, e criar mecanismos de fiscalização democráticos e mecanismos de fiscalização que sejam autarquias para pressionar as estatais na direção da qualidade, e você pode, assim, garantir uma gestão mais qualificada dentro das estatais. E isso é uma questão de desenho institucional e não uma questão ideológica, né? Mas você ter um desenho institucional desse tipo acaba influenciando numa visão ideológica, porque seria você ter a ideologia de que você precisa de estatais para garantir um estado de bem-estar social. De certa forma, é uma visão ideológica nesse sentido. Mas vamos terminar de ouvir o vídeo. O Estado possa decidir, através do Conselho, aonde vai te fazer investimento. Então ele falou no final da capacidade decisória, não é, do Estado, e aí tem reportagens como essa aqui que vocês estão vendo, né, que ele cogitou a privatização parcial de Furnas, Caixa Econômica, Eletrobras, né, se torna economia mista, né, entrevista, mas não descartou a possibilidade de privatizações, né, e tal. Ele citou Furnas, Caixa Econômica Federal, como exemplo de hipótese que podem mudar de regime. Como eu disse, fiquei meio confuso, porque algumas, eu acho que já são economia mista, né. Criticou o Guedes e tal. Pois é. É isso daí. Eu acho que eu gostaria de mais clareza e eu gostaria mesmo de que o que acontecesse foi que o PT adotasse mais o discurso da Alemanha nesse quesito, né, que foi a ideia de ampliar a democracia nas grandes empresas. Então você democratizar as grandes empresas seria uma estratégia que eu gostaria. Eu gostaria de uma defesa da expansão do setor cooperado, e eu gostaria de uma visão em relação às estatais de que, para resolver os problemas de ineficácia, a gente caminhasse na direção de reduzir o número de cargos comissionados, né? A discussão que ele teve depois com o Reinaldo Azevedo, dizendo que os indicados do PT não foram corruptos e alguns de carreira foram. Você não pode pensar que todo mundo que entrou de carreira é corrupto, até porque tem muita gente que foi indicada, se não no PT, em outros governos, que foi muito corrupta. E a corrupção no Brasil, predominantemente nas prefeituras e nos governos do Estado, é dos indicados, e não dos cargos de carreira. Então, também, meio que, por causa desse exemplo da Petrobras, você querer fazer uma regra para o Brasil, eu, particularmente, não concordo com essa visão. Isso daí seria utilizar o que a gente chama na ciência de evidência anedótica, né? A partir de uma anedota, de alguns poucos exemplos que a gente pensou, a gente querer dizer que vale para todo o país, vale para toda a humanidade, vale sempre, e não é assim. Eu vou fazer mais vídeos sobre essa questão, porque é uma questão que me parece que ainda precisa de maiores esclarecimentos. Mas aqui vai uma primeira reflexão. Como eu previa, o vídeo iria ficar mais longo, não é? Tenho algumas divergências com Lula aí, acho que a Caixa Econômica caminhar para capital misto, não concordo. Mais do que isso, eu acho que a ênfase tem que ser não em ter políticas de governo democráticas e tal, mas desenvolver políticas de Estado para quando você sair do governo, porque aliás é uma coisa da democracia, você não pode garantir que vai ficar sempre no governo, você ter políticas que permaneçam, que sejam mais duráveis, que sejam mais estruturais e que possam ser mais facilmente defendidas pela população. O SUS, por exemplo, é uma política de Estado. E vejam que mesmo o governo Bolsonaro, reduzindo o financiamento do SUS e tudo mais, não conseguiu destruir o SUS, apesar de todos os seus limites e apesar de todas as dificuldades que o SUS enfrenta de financiamento, de problema de gestão. Mesmo assim, com essas dificuldades e passando por um governo autoritário como o governo Bolsonaro, o SUS se manteve e tem sido fundamental no combate à pandemia. E só por causa do SUS é que a nossa situação ainda não é ainda mais dramática do que ela já é. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e em breve a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.